Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos agora querendo te ouvir, e eu sei que o Senhor está querendo falar. A tua voz nos faz bem, nos faz entender e ouvir perfeitamente a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha boca e abençoe a todos com essa palavra. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Hoje nós vamos aprender com a história de Saul. Saul, ele passou por uma situação difícil, mas ele entendeu que aquela perda era para ele ganhar. Tem perdas que são para nós ganharmos. Diz assim, você vai entender. Capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel. De quem mais? Filho de Zeró. Filho de Becarate. Filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. Homem o quê? Poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se, o que é que eles perderam? As jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai procurar as jumentas. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta, vamos entender isso aqui. Uma jumenta no passado valia muito, era o meio de transporte. A jumenta era usada para o trabalho. Eu não sei quantas jumentas ele perdeu, mas ele teve um prejuízo e estava preocupado. Um jumento valia muito, uma jumenta mais, porque reproduzia. Hoje nós temos carros, hoje é totalmente diferente, mas a jumenta tinha um valor muito grande, e o pai perdeu jumentas. A Bíblia não diz se foram 2, foram 3, foram 10, mas elas se perderam, e ele se preocupou. Quem gosta de perder? Eu não conheço ninguém que gosta de perder. E ele perdeu, e ele ficou preocupado e disse assim para o filho Saul: Saul, pega um dos servos, um moço, e vai com você, e procure a jumenta. Não vamos ficar parados. Perdemos, vamos atrás, vamos buscar. Quem busca, encontra. Quem busca, acha. E Saul saiu para buscar as jumentas. Aí diz assim, olha só, versículo 4, não é isso? Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de quem? De nós. Olha para mim, por favor. Saul, ele foi em um lugar, não achou. Foi em outro lugar, não achou. Foi em outro lugar, não achou. E ele disse assim, para o moço que estava com ele: vamos jogar a toalha, não achamos, vamos voltar. Vai que meu pai começa a ficar mais preocupado comigo do que com as jumentas. Vamos voltar, não achamos. Ele estava quase voltando, ele estava quase se entregando, mas ele levou uma pessoa de fé com ele. Cuidado com quem você anda, hein? E entenda, se você não perseverar, Deus não vai poder fazer o que Ele quer na sua vida. Saul não tinha entendido ainda o plano de Deus. Saul estava preocupado com o quê?
Com as jumentas. A preocupação dele era com as jumentas. E passou um dia, e passou mais, e ele não achava. Andava para um lado, andava para o outro. Eu sei que é difícil. Você tenta de um lado, você tenta do outro, você corre daqui, você corre dali, você tenta de tudo que é maneira, e você não encontra a solução dos seus problemas. É difícil. E tem problemas que só Deus dá a solução. Tem problemas que só Deus consegue resolver. Não adianta. Tem gente que já vendeu o que tinha, não resolveu. Tem gente que já foi para os agiotas, já foi para os empréstimos, já tentou de tudo. Só Deus para resolver. Tem problemas que só Deus. E Saul estava quase se entregando. Até aí você entendeu? Aí diz assim no versículo 6. Porém ele lhe disse, aqui é o servo dele: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos o quê? Seguir. Olha o pensamento, olha aqui, ó. Saul já ia voltar. O moço que estava com ele falou: não, há um homem de Deus aqui na cidade, vamos a ele. Ele vai nos dar uma direção, ele vai nos dar uma palavra, ele vai nos dar um norte, e nós vamos conseguir resolver o problema. Quando você crê, quando você tem fé, você não desiste. Por mais difícil que esteja, por mais que você tenha tentado 1, 2, 10, 20 vezes, você crê que uma hora Deus vai honrar. E a palavra de Deus tem peso para você. E por isso que Deus fala contigo. E Ele vai falar com você agora, e você vai entender por que você está aqui. Aí diz assim, versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum tenho para levar o homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o quê? O caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia assim: vinde e vamos a quem? Ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Você entendeu? Ele estava desanimado, ele estava querendo se entregar, ele estava preocupado agora não só com as jumentas, mas também com o pai dele, e ele estava querendo voltar. O amigo dele, o moço, o servo dele disse: não, tem um homem de Deus, vamos lá. Ah, mas eu não tenho nada. Ele falou: eu tenho, vamos lá, não vamos se entregar não, vamos resolver esse problema. Agora pule para o versículo 14, que é um pouco grande essa passagem, e eu quero agora chegar no principal. Subiram pois a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor, quem? Revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul o quê? Viesse dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, que era rei de Israel, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, Saul. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Olha só, entenda isso aqui, entenda. Saul saiu de casa para procurar o quê? As jumentas que tinham perdido. O pai dele tinha perdido as jumentas, certo? As jumentas estavam perdidas. Saul saiu, quase voltava de mãos vazias. O moço deu uma injeção de fé. Cuidado com quem você anda, porque tem gente que anda com quem desanima mais ainda. Já está difícil, andando com gente derrotada, andando com gente que só fala besteira, é difícil. E o moço animou ele, e ele foi ao encontro de Samuel. Quando ele se aproximou de Samuel, Samuel estava para ir ao monte, ele ia subir no lugar alto, e ele encontrou Samuel. Ele não sabia,
Mas Deus tinha falado um dia antes no ouvido de Samuel: eu vou mandar um homem de Benjamim aqui, e você vai consagrar ele a rei do meu povo. Ele vai livrar o povo das mãos dos filisteus. Saul preocupado com a jumenta, sem entender nada, e foi até Samuel. E Samuel já sabia que ele vinha, porque Deus tinha falado. Deus sabia que você vinha hoje. Deus sabia que você ia escutar essa palavra. Ele sabe que você está preocupado com as jumentas, com os seus problemas. Eu posso dar nome a jumentas aqui. Você está preocupado com suas dívidas? Você está preocupado com os compromissos que você assumiu? Você está preocupado com funcionários que tem que pagar, com credores que você tem que honrar seus compromissos? Você está preocupado com muitas coisas, e de repente levando essa preocupação para a cama, que não te deixa dormir, levando para a mesa, que não te deixa comer direito, levando as jumentas para tudo que é lugar. Você nem sabe o que Deus tem para você, você nem imagina, porque você vai ver que as suas jumentas, os seus problemas não são nada diante de Deus. Entenda, por favor. Saul vai e encontra Samuel. Olha o que diz aqui, versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Olha o 20, lê alto agora. E quanto o quê? E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Você entendeu? Você entendeu? Será que você entendeu isso? Quando Saul chegou até o homem de Deus, o homem de Deus falou assim: olha, você vai subir comigo, tem um lugar de honra para você. Não fique preocupado com a jumenta não, porque a jumenta já foi achada. Se sua preocupação era jumenta, fica despreocupado. Tira essa preocupação de você. Agora vamos comigo, porque Deus tem coisas grandes para você. Aí Saul disse: para mim, eu sou da menor família, eu sou da família simples, pequena. Só que Deus tinha escolhido ele para coisas grandes. Não olhe para a sua capacidade, porque Deus não capacita os escolhidos. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você pode ser pequeno com os seus concorrentes, no ramo que você trabalha, mas se Deus te escolheu, você vai chegar aos grandes. E você não vai chegar aos grandes para se exaltar não, você vai chegar aos grandes para ganhar os grandes para Deus, para o Senhor Jesus. Você não vai chegar aos grandes para dizer que você é o bambambam não, mas para Deus ser glorificado e te colocar no meio de pessoas que precisam ouvir de Deus, porque só tem dinheiro, mas não tem a verdadeira riqueza, que é Jesus. Quando Samuel falou com ele, ele tomou um susto. Eu não estou entendendo. De repente você não está entendendo nada, mas louve a Deus pelas perdas que você teve, que trouxe você aqui. Louve a Deus pelas perdas, porque de repente você perdeu só para poder encontrar o que Deus tem para você. De repente as suas perdas fazem parte do processo para você viver o que Deus tem para você. De repente as perdas estão te afligindo, tirando sua paz, tirando seu sono, tirando sua vontade de viver, de comer. Mas Deus não quer que você saia daqui hoje preocupado. Deus trouxe você aqui para você entregar as suas preocupações a Ele.
Porque Saul, ele saiu de casa preocupado, sem nada, e voltou como rei. Ele saiu de casa com uma perda, preocupado, mas ele voltou com a grande vitória. De uma hora para outra a coisa mudou. Quem tinha perdido foi honrado. Você tem que crer que Deus escolheu você, e se Ele escolheu você, Ele vai capacitar você. Tem gente aqui que Deus capacitou e ela dá orientações a profissionais que estudaram no ramo que ela não estudou, mas Deus honra ela e dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele honra. Não importa se é pequena, não importa se é menor, não importa se não tem recursos. De repente, quando você vê testemunhos, quando você vê nós falarmos da grandeza de Deus, você faz parte desse grupo de Saul, que se vê tão distante, tão difícil de você alcançar. Mas se Deus escolheu você para coisas grandes vão acontecer, e vão acontecer para a glória dEle. Está dando para você entender? Agora olha só que coisa interessante. Olha só, capítulo 10, versículo 1, 10:1. Então tomou Samuel um vaso de quê? De azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás o quê? 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam que? Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Olha para mim, por favor. O homem de Deus consagrou Saul a rei. Ele nunca imaginou o que Deus ia fazer na vida dele. Você nem imagina o que Deus tem para você. Por mais que você tenha visão, por mais que você pense grande, você não sabe o que Deus tem para você. Ele ungiu Saul e disse: quando você sair daqui, você vai encontrar 2 homens, e esses homens vão dizer para você, em tal lugar, que as jumentas foram achadas. Às vezes Deus permite sumirem as jumentas, problemas se levantarem, só para mostrar que o plano dele é maior do que o nosso. Se Saul não perdesse, ou se o pai de Saul não perdesse as jumentas, ele não ia procurar. E se ele não fosse procurar, ele não ia encontrar Samuel. E se ele não encontrar Samuel, ele não ia ser ungido a rei. De repente, se você não estivesse passando por problemas, você não estaria aqui, e Deus não estaria falando com você, para mostrar o que Ele tem para você. Está dando para você entender? Faz parte do plano. Saul não tinha entendido. Não tinha entendido. Ele falou: fica tranquilo, quando você sair daqui, 2 homens vão te mostrar que seu problema está resolvido. O problema que você não conseguiu resolver, Deus já resolveu. Às vezes você está tão perdido, que você esquece que Deus não está perdido não, que Deus sabe o que vai fazer na sua vida. E daqui a pouco, o que você não conseguiu resolver, Ele vai resolver. E Ele vai mostrar para você que isso não é nada, que Ele tem coisas maiores para você. Está dando para você compreender? Ele diz: pode ir, porque agora seu pai não está mais preocupado com as jumentas. Você vale mais do que as jumentas. Cuidado, você que valoriza mais as coisas do que as pessoas. Cuidado, você que está tão preocupado com sua vida financeira, que está deixando seu casamento para o buraco esfriar. Cuidado, você que está levando as jumentas para a sua cama, e está dando desculpas, que é isso que está esfriando seu casamento. Cuidado para onde você leva as jumentas, para onde você leva os seus problemas, porque os seus problemas, Deus sabe como resolver e vai resolver. Agora eu quero te ensinar a última coisa. Olha que coisa forte. Capítulo 10, no versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás o que? Com eles, e tornar-te-ás como outro homem, e há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão. Por quê? Porque Deus é contigo. Olha para mim, você já viu as pessoas dando testemunho, dizendo: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o principal é o Espírito Santo. Nada se compara com o Espírito Santo. Você tem que ter visão, entender isso, porque quando você tem Deus com você,
Você pode não ter resolvido os problemas lá de fora, mas Ele já colocou aqui dentro a certeza que Ele vai resolver. Então você não leva problemas para lugar nenhum, você leva paz, porque você sabe que está tudo nas mãos de Deus e vai dar tudo certo, porque Ele é com você. Amém? De repente aparece as jumentas. De repente Deus tocou em coisas para mexer com você, para você orar mais, buscá-lo mais. Ele sabe como fazer, ou não sabe? Ele sabe. Saul era inseguro, mas ele era inteligente. Olha só, para terminar o que ele fez. Isso aqui é um segredo para você, tá? Agora vá no versículo 14. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a quem? Samuel. Então disse o tio a Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul ao seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino, o quê? De que Samuel falara, não lhe declarou. Você entendeu aqui? Samuel falou: você vai dominar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas não tinha acontecido ainda, só ungiu ele. Quando ele chegou em casa, o tio dele: me fala tudo, eu quero saber de tudo. Tem gente que está perto de você só para saber das coisas. Cuidado, tá? Sabe por que ele não falou tudo? Porque não tinha concretizado ainda, estava no processo. Então ele queria esperar acontecer para depois falar. Cuidado você que declara tudo para quem não deve declarar. Cuidado você que fala tudo para quem você não deve falar. De repente coisas na sua vida, no meio do caminho, se atrapalham, se embaraçam, porque você fala antes da hora. Boquinha fechada, espera acontecer. De repente surge Saul como rei de Israel. De repente vem a honra que Saul nem imaginava. O que é que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que se você não voltar atrás, se você não desanimar, o Deus que tem visto você sair de casa na dificuldade para chegar aqui, dificuldade para colocar gasolina, para pagar o transporte, dificuldade para tudo, mas você não desiste, esse Deus vai te honrar. Daqui a pouco você vai ver Deus honrando, e quando Ele honrar, todo mundo vai ver que Ele é Deus na sua vida, que Ele é com você. Deus é contigo. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Não fala com fé: Deus é comigo. Aprenda essas lições. Primeiro, pare de levar jumentas para tudo que é canto. Entregue na mão de Deus seus problemas, suas preocupações. Segundo, cuidado com quem você anda. Terceiro, feche a boquinha e não fale as coisas antes da hora. Quarto, continue perseverando, porque Deus vai te honrar. Tenha visão, porque o mais importante é o Espírito de Deus estar com você. Porque se Ele estiver com você, o que a ocasião te pedir, você vai fazer. Se Ele estiver com você, então você vai ter a direção certa, porque Ele nos guia. Deus quer que você tenha o Espírito dEle, e nós também queremos que você tenha. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Graças a Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante de todo o seu coração: tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento. Tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento. Preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos teus rios e saciar a sede.
fundo, Quero Senhor. ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me Deixa levar. o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Senhor. Deixa o teu rio. Deixa o teu rio me levar. Vem, Senhor, frutifica O deserto da minha o alma. deserto da minha alma. Por onde esse rio Por passar, onde esse rio passa, tudo vai mudar. tudo vai mudar. Preciso do teu amor. Preciso do teu amor. Vou mergulhar Mergulhar nas águas. águas do Espírito. Quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha da alma. minha alma. Vou mergulhar Nas águas do Espírito. Quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. da minha alma. Em um nome santo, maravilhoso, poderoso do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós entramos agora em oração. Usa de misericórdia para com todos nós, porque não merecemos, meu Pai, um privilégio tão grande de estar na presença de um Deus tão puro, tão santo, tão bom como o Senhor é. Eu sei que a sede de Ti, a sede do Teu Espírito, atrai o Senhor. Eu sei que quando o Senhor vê uma pessoa sedenta de Ti, isso te atrai. E há pessoas aqui hoje sedentas, querendo ir mais fundo, querendo beber da água da vida. Pessoas que abrem mão de qualquer compromisso, de agradar qualquer pessoa, para estar na tua presença. Nada para ela é mais importante do que estar aqui, te buscando, se fortalecendo, te ouvindo, desenvolvendo essa comunhão. Nós temos problemas, meu Pai. Quem não tem? Quem não tem um problema na família? Quem não tem um problema para resolver? Nós temos, mas nós não estamos divididos com os nossos problemas. Nós não estamos focando em nada nem em ninguém. Nós estamos aqui para buscar Tua face. Nós estamos aqui para mergulharmos mais fundo nessas águas maravilhosas do Teu Espírito, que refrigera a nossa alma, que alegra o nosso coração, que nos dá a força para vencermos a nós mesmos, ao mundo, ao mal. Espírito Santo, flui no nosso meio, dirige esse culto, usa-me, traz, meu Pai, temor nesse culto. Faz o Teu temor ser derramado na vida dessas pessoas. Convence quem até hoje não foi convencido ainda dos seus pecados. Tome
meu amado Deus, a direção dessa reunião do começo ao fim, mas que ela seja uma bênção para todos nós. Todos nós precisamos de Ti. Não importa o tempo que temos na Tua presença, o título, nós somos almas que precisamos de Ti, do Teu renovo, que precisamos ouvir Tua voz, que precisamos da Tua força, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Santo Deus, Santíssimo Deus, eu peço, tome tudo em Tuas mãos. Tudo que vamos fazer aqui é para o Senhor. Receba a glória, receba a honra, o louvor, porque só o Senhor é merecedor. O Deus que nos alcançou quando estávamos perdidos, que nos viu nas trevas e nos trouxe para a luz, que nos mostrou o caminho da salvação. Como não ser grato diante de tudo que o Senhor fez por nós? Pai, eu entrego tudo a Ti. Levante as mãos e diga: meu Deus, em nome de Jesus, que eu saia dessa reunião abençoado por Ti. E quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Receba as palmas, receba, meu Pai, o melhor que cada um veio oferecer a Ti. Graças Te damos, graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, por favor. 1 Timóteo, enquanto vocês acham, vamos cantar essa música. Desperta-me. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vás embora e só reste a saudade de Ti. Desperta, O meu amor, o meu amor, eu não quero me perder de Ti. Está longe sem perceber a distância. Desperta, o meu amor, e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por Ti, Jesus. 1 Timóteo 2,1. Levante sua Bíblia aberta. Em nome de Jesus, meu Senhor, fala conosco. Estamos com a Tua palavra. Foi ela que me salvou, foi ela que me deu o entendimento da Tua vontade, foi ela que me fez compreender o plano da salvação. Uma palavra mudou minha vida, uma palavra me fez entender o que eu não tinha entendido a vida inteira, o que eu não aprendi com meus pais, o que eu não aprendi em religiões, eu aprendi com a Tua palavra. Então eu peço que essa palavra seja revelada, que essa palavra seja entendida, que essa palavra, meu Pai, produza temor e salvação para o Teu povo. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa
antes de nós começarmos a ler 1 Timóteo, eu tenho 31 anos de casado. Eu mostro o meu amor pela minha esposa Rose, pela palavra que eu guardo esses 31 anos. Eu dei uma palavra no altar, de ser fiel, de estar com ela em todos os momentos, independente da situação, ser fiel até a morte. Eu dei para ela uma palavra. Os anos se passaram e eu continuo guardando essa palavra. Ela deu a palavra dela para mim e vem sustentando todos esses anos. Se eu der para ela flores, se eu der para ela dinheiro, se eu der para ela viagem, se eu der para ela roupas, se eu der para ela qualquer coisa, mas eu quebrar a palavra que eu dei, tudo que eu der não vai valer de nada. O meu amor pela minha esposa eu demonstro pela palavra que eu dei a ela. Eu não posso trocar essa palavra por nenhuma outra coisa. Não adianta dar joias, não adianta dar nada. O que mostra o meu amor por ela é a palavra que eu dei para ela. Palavra. A mesma coisa é com Deus. Tem um versículo que eu vou colocar na tela agora, de João 14, 21. Deixa a sua Bíblia aberta em Timóteo, mas eu queria só que você lesse no telão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Escute isso, por favor. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode ter anos de igreja, se você não guardar a palavra de Deus, se você não obedecê-la, não respeitá-la, se você não levar a palavra de Deus a sério, você nunca vai ser feliz, você não vai ter salvação. Você pode dizer para todo mundo que você ama Deus, mas não é o tipo de amor que Ele quer, um amor de boca. Ele quer um amor daqueles que guardam a sua palavra, que respeitam a sua palavra. Você pode nem falar que ama Deus, mas se você obedece a palavra dele, você está mostrando que você ama. É comum ver as pessoas dizendo: eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas você não vê a pessoa respeitando a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, que Ele vai te guardar. Ame a palavra de Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Você nem imagina o que Deus vai fazer se você levar a palavra dEle a sério. Você nem imagina como a sua vida vai ser abençoada. Não tem limites para a sua vida. Amém? Vamos a 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de quê? Esse versículo é tão forte, vamos ler de novo. Que quer que
todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído o quê? Pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender isso aqui. Deus deseja salvar todos os seres humanos, todos. O maior desejo, o maior prazer de Deus é salvar. E digo mais, quem é de Deus também tem a maior alegria de ganhar almas. Quando eu prego o evangelho, a minha alegria é ver uma pessoa se entregar, se arrepender dos seus pecados. Ela conheceu a verdade, ela aceitou a verdade, ela foi humilde, e ela se entregou, se batizou, recebeu o Espírito de Deus, e hoje está no caminho de Deus. É uma pessoa menos que ia para o inferno, e é uma pessoa a mais para morar no céu. Eu não posso achar que o céu é só para mim. Eu fui salvo, mas tem muita gente perdida. É muito gostoso estar aqui dentro da igreja, mas tem muitas pessoas perdidas lá fora, que não conhecem absolutamente nada de Deus, zero de Deus. Pessoas que, por causa das confusões, mentiras que as religiões trazem, elas vivem confusas, elas vivem perdidas, acreditando em mentiras. E é por isso que nós pregamos o evangelho, porque eu sei que Deus quer salvar, porque eu conheci a verdade. Quando eu fui crescendo, eu tomei conhecimento que eu tinha sido batizado quando criança, e me falaram: fulano é o seu padrinho. Eu não conhecia a verdade. Criança não se batiza, nenhuma criança vai para o inferno, porque Deus é justo. Criança não tem pecado. Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não tem pecado com criança. Criança não se batiza, mas a religião ensina a pessoa a batizar a criança. Olha o trabalho que nós temos pela frente. Olha quantas pessoas estão enganadas. Elas não conhecem a verdade, e com ensinamentos falsos elas vivem assim. Quando uma pessoa ela entende, ou ela não entende as coisas de Deus, ela corre o risco de morrer esperando uma coisa e vai acabar vindo uma outra realidade. Tem muita gente dizendo assim: eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não sou desonesto, eu tenho um caráter, então se eu morrer eu estou tranquilo. Não deveria estar tranquila essa pessoa, porque o homem não se salva por si só. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi difícil. Ele gemeu,
Ele chegou a orar ao Pai, pedindo: se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia o quanto ia doer aquela morte, e morte de cruz, o quanto ia ser difícil passar pelo que ele estava passando, mas ele aceitou morrer na cruz por nós, para abrir uma porta de salvação, estreita, difícil de passar, mas vale a pena. Quando ele orou, o Pai não respondeu, enviou um anjo para fortalecê-lo, mas não respondeu ele, porque ele tinha que passar por aquilo, para hoje nós termos a oportunidade de salvação em Jesus. O que Jesus passou por nós foi difícil, não foi de graça para ele. Ele pagou um preço caro por nos amar. Ele não pagou um preço caro para você chegar na igreja hoje querendo resolver os seus problemas e correndo atrás de bênçãos, resolve tudo e vive no pecado. Não foi para isso. Ele não sofreu em nosso lugar para nós ficarmos buscando ele para resolver problemas, mas para aceitarmos o sacrifício dele e tratarmos ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Deus quer que venhamos temê-lo. Ele quer que você conheça a verdade e tenha temor para com as coisas dele. O que muitas pessoas valorizam, eu desprezo, e o que muitas pessoas desprezam, eu valorizo, que são as coisas de Deus. O temor é que faz você ter sabedoria. Você começa a ter sabedoria mesmo sem ter estudado. Deus te dá sabedoria pelo seu temor a Ele, e você começa a ter esse entendimento das coisas espirituais. Eu não sei quantas mentiras você já ouviu na caminhada da sua vida. Eu não sei quantas mentiras ao longo da vida você já ouviu, mas a verdade é uma só. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vez, uma só. Se falaram para você que reencarna, mentiram. Se falaram para você que uma missa poderia te ajudar, ninguém pode fazer mais nada por quem já morreu. Mas hoje você pode mudar de lado e vir para o lado dos salvos. Sempre vai ter nos cultos os que estão perdidos e os que estão salvos. Os salvos se entregaram, os perdidos ainda não. Mas enquanto está vivo, a chance de salvação. Está vivo, então tem uma chance. Morreu, salvo, graças a Deus, que vitória, que bênção é morrer salvo, que bênção. Eu estou aqui lembrando, eu estava conversando hoje mais cedo com o bispo Adilson, e ele disse assim: se eu tivesse morrido e não voltasse mais, eu não tinha sentido um pingo de dor, e eu já teria vencido a minha caminhada. Mas agora eu voltei, preciso continuar lutando todos os dias. Todos os dias. O dia que você relaxar nisso, você começa a cair. A pergunta é: você tem vencido a si mesmo? Ou você tem perdido a sua alma para a mentira, para a prostituição, para a pornografia, para o pecado? Você tem vencido? Você tem consciência que o céu é para vencedores,
e vale a pena você enfrentar qualquer luta e vencer e ser salvo. Você tem essa consciência? O céu é para vencedores. O céu é para quem sabe o que quer e quem quer, porque no final de tudo você vai ficar com quem você quer. Se você quer Deus, então você demonstra isso. Se você não quer Deus, então as suas atitudes também estão demonstrando o que você não quer. E no final você vai ficar com quem você quer, porque quando você quer, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora de casa, expulsas. Eu conheço pessoas que apanharam dos pais. Eu conheço pessoas que foram ameaçadas de morte. Eu conheço pessoas que tiraram tudo dela, mas não tiraram a salvação. Pessoas que foram capazes de perder tudo, mas não perder a salvação delas. Perca qualquer coisa por amor a Jesus, mas não perca a vida eterna. Às vezes eu percebo que falta entendimento das pessoas em relação aos ímpios, aos incrédulos. Tem gente dentro da igreja que inveja a vida do incrédulo. Você tem noção do que é a vida do ímpio? Você tem entendimento do que é a vida do ímpio? Talvez olhando de longe você olha o carro, você olha a mansão, você olha a empresa, você olha o barco, você olha a aparência, você olha a rede social, você olha o sucesso, você olha a fama, você olha o brilho. Mas se você chegar um pouquinho mais perto e conhecer a palavra, começando por Isaías 48, 22, coloca para mim esse versículo, lê alto aí. Mas os ímpios não têm paz. Quem foi que disse? Diz o Senhor. E o Salmo 9? Coloca para mim, por favor, versículo 17. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha para mim, por favor. Eu não tenho inveja de ímpio nenhum. Primeiro que ele não tem paz, e eu tenho. Jesus é o príncipe da paz, está dentro de mim. Segundo, os ímpios serão lançados no inferno. Por que eu vou ter inveja deles? Porque eles estão tendo sucesso só do lado de cá? Mas o lado de cá dura quanto tempo? Quanto tempo você vai viver aqui? Vamos lá, vamos pensar. Um dia desses estavam conversando 3 pessoas. Aí uma falou assim: meu pai morreu com 70 e minha mãe morreu com 70 e poucos anos. Pelos cálculos eu tenho mais tantos anos. Olha a conversa. Aí a outra falou: a minha morreu mais cedo, morreu com 50 e poucos anos. Meu pai morreu com 70 e poucos. Então, pelos meus cálculos, aí eu tenho tantos. Já deve estar calculando o seu, né? Não importa quantos anos seus pais viveram. Você pode viver mais, você pode viver menos, mas vai acabar. Aí teve uma dessas pessoas que disse assim: meu Deus, o meu pai morreu tão novo, minha mãe também, acho que só tem um pouco tempo. Entrou mais em desespero. Mas você já parou para pensar que o ser humano não se liga nisso? Ele vive desligado disso, como se aqui fosse mais do que o outro lado, como se aqui fosse mais importante do que a eternidade. E eles perdem o céu por aventuras, eles perdem o céu por um dinheiro, eles perdem o céu por coisas que
que quando você pesar na balança, você vê que é tanta falta de sabedoria, tanta falta de sabedoria. Seja inteligente. O temor de Deus traz sabedoria. Seja sábio. Você tem uma alma. Você pode não ter tudo o que quer, não tem problema, mas Deus está te dando tudo o que você precisa. Calma. Em breve nós vamos estar na eternidade com Ele. Se alegre nisso. Seja feliz por causa disso. Eu não sei se você tem a alegria que eu tenho de pregar o Evangelho. Eu amo pregar a palavra de Deus. Sabia que os anjos queriam estar pregando? Sabia que uma vez na casa de Cornélio, o anjo chegou numa visão para ele e falou: manda chamar Pedro, que está em Jope, para ele vir pregar. O anjo não podia pregar, mandou chamar Pedro. Quando os discípulos eram presos, os anjos eram enviados por Deus para soltar os discípulos, para eles continuarem pregando, porque o Evangelho é pregado pelo homem, ser humano. Eu me sinto tão feliz em pregar o Evangelho, porque eu tenho um entendimento que você pode consertar a sua vida com Deus hoje. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida hoje. Você pode apagar o seu passado hoje. Você pode ter sua alma salva e não experimentar da ira de Deus, mas do amor e da misericórdia dele. Eu preparei um vídeo para vocês hoje, que fala exatamente sobre a ira de Deus, para que haja temor na sua vida. Temor. Quando você tiver temor, olha aqui para mim, ó, você vai respeitar mais a Deus. Você pode namorar, você vai respeitar no seu namoro. Você pode estar sozinho, você sabe que Ele está olhando para você. Até a sua maneira de assistir o culto muda quando você teme a Deus. Até a sua postura, a maneira que você senta, mostra o seu temor. Um pastor estava falando para mim hoje, que quando ele era da torcida organizada de um time, se o time estivesse perdendo e um torcedor fosse embora, eles brigavam antes do jogo acabar, mesmo o time perdendo. Você tem que estar aqui para dar força ao time, mas às vezes o culto acaba, aliás, nem acabou o culto, e a pessoa já está ali, ó, doidinha para ir embora. Tem gente que fica assim, ó, está consagrada a água, Deus abençoe. A gente ri, mas Deus fica triste. Tem gente que poderia chegar cedo nos cultos, mas pode ver, tem gente que sempre chega atrasado. Não é uma vez não é porque de um trânsito não, é pela maneira que ela trata Deus, de qualquer jeito. Se fosse uma audiência não fazia isso. Para assistir um time jogar, a pessoa chega mais cedo. Às vezes, se a reunião demorar um pouquinho, a pessoa pode não falar, mas dentro dela, onde ninguém vê, dentro dela, poxa, hoje demorou, hoje está falando, hein? Mas às vezes fica numa série tantas horas, em um filme tantas horas, no cinema chega antes, não é assim? Vamos tratar Deus com temor. Vamos respeitar esse Deus que nos deu o privilégio Ele nos deu, privilégio de conhecer a verdade. Eu sou grato a Deus porque eu aprendi tantas mentiras. Você sabe que eu sou da Bahia, nordestino somente baiano, é bem supersticioso. Eu aprendi tantas besteiras, eu aprendi tantas mentiras. Já falei para vocês que eu fazia questão de acordar com o pé direito. Já falei do pé de coelho. Eu já falei de coçar a mão. Eu já falei de fazer pedido quando a estrela caía. Eu já fiz tanta coisa até eu conhecer essa maravilhosa palavra.
Hoje eu não como na mão de ninguém. Hoje eu conheço a verdade que liberta. Hoje eu conheço. E hoje eu tenho o prazer de pregar a salvação, o Evangelho, a palavra de Deus. A oportunidade que todo mundo tem que ter. Se vai aceitar ou não, são outros 500. Se você vai responder se entregando, são outros 500. É um problema seu. Gostaria eu e Deus também que você se entregasse de uma vez. Gostaria. Mas não depende de nós. Você não imagina. É porque nós não conseguimos ver os demônios aqui agora, para ver o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. O diabo fica louco para você desprezar a salvação, para que na eternidade isso fique te atormentando. Você teve chances e mais chances e não aproveitou. Nós pedimos, quando uma pessoa estava manifestada com demônios, para os demônios gritarem como as pessoas estão no inferno. E você consegue ter uma noção do terror, do desespero, e o demônio gritando: me tire daqui, eu quero sair daqui, me dê uma chance. Mas hoje você tem, talvez não quer aproveitar. Às vezes você vê pessoas nesse mundo de caráter bacana, nem da igreja é. E tem gente que diz assim: poxa, fulano é tão legal, tão bacana, só falta Jesus. Conserta isso. Tem que falar assim: coitado de fulano. Tem caráter, legal, bacana, mas falta o principal. Porque se morrer, mesmo sendo bacana, vai para o inferno. Você tem certeza da sua salvação? Honestamente, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você se considera uma pessoa vencedora? Você tem conseguido vencer as tentações, a sua carne? Você está entendendo que a porta está se fechando, mas ainda dá tempo de entrar? Se você quiser, eu vou orar agora. Nesse momento, você pode sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Nesse momento, você pode livrar sua alma do inferno. Agora. E se é para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É Ele que está te chamando ao arrependimento. Não venha porque ninguém está vindo. Venha com os pés no chão, com entendimento. Fiquem todos em pé. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Um dia onde o sol não vai brilhar no céu, e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Um dia não haverá